Olá, pessoal! Eu sou a professora Liviane, professora de Geografia, e hoje nós iremos dar continuidade ao nosso último conteúdo do primeiro bimestre, Organizações e Regionalizações do Espaço Mundial. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar instituições mundiais. E o que seriam essas instituições? Bom, no mundo atual, as organizações supranacionais, ou seja, aquelas que pertencem a um organismo ou a um poder acima do governo de cada nação, ditam as tendências geopolíticas. Muitos governos são dependentes de estímulos, políticas e empréstimos dessas organizações. Então, essas organizações, elas surgem principalmente num período onde o mundo passava, vários países passavam por várias crises, né? Crises financeiras, que é o período do pós-Segunda Guerra Mundial. Então elas surgem num período para tentar estabilizar tanto a economia e como a segurança política desses países. Nós não falaremos de todas, mas iremos abordar algumas dessas organizações. A primeira delas será as Organizações das Nações Unidas. Criada em Nova York, nos Estados Unidos, em 1945, com o objetivo de manter relações de paz e segurança entre os países, boas condições de vida e observância dos direitos humanos e da justiça social. Bom, então, esse é um dos objetivos da ONU, né? Manter relações de paz e segurança entre os países. As agências especializadas. O sistema ONU é complexo, conta com organismo, possui 15 agências especializadas. E essas agências atuam em diversas áreas, como saúde, finanças, agricultura, aviação civil e telecomunicações. E elas são entidades também independentes vinculadas às Nações Unidas, por acordos especiais. Eu não falarei das 15, vou abordar aqui apenas duas dessas agências da ONU, que é a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e a Organização Internacional do Trabalho. A OMS ela tem o objetivo de promover as garantias de saúde para a população, tá? E também ela atua no campo da pesquisa a combates a doenças. Então, nós podemos observar que a ONU ela tem um papel muito importante, pois foi ela, junto com os pesquisadores da China, de Wuhan, que conseguiu identificar o vírus do Covid. Isso lá em final do ano de 2019. E a partir daí, né, foi decretada a pandemia global. Então, foi a partir daí também, da atuação da OMS, que surgiram os primeiros protocolos de segurança sanitária, né, para tentar coibir a circulação do vírus. E a outra organização também que nós vamos ter é a OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho. Ela também tem o objetivo de promover as garantias trabalhistas, tá? Proteger o trabalhador e melhorar as condições gerais do trabalho. Também essa agência, a OIT, ela trabalha no combate ao trabalho infantil e ao trabalho escravo em todo o mundo. Então, essas são uma das agências da ONU, mas vocês podem fazer uma pesquisa mais detalhada e ver quais são as outras organizações também que tem dentro da ONU. Uma outra organização que nós vamos ter é a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Ele foi criado em 1995, com sede em Genebra, e atua também como mediador e fiscalizador do comércio internacional entre países e blocos econômicos. E uma das principais funções da OMC é fiscalizar o cumprimento das regras básicas do comércio entre os países. Também ela controla, né, para fazer cumprir os acordos comerciais entre os países e os blocos econômicos. Então, esse é um dos papéis da OMC. Uma outra organização que nós vamos ter, uma instituição, é o Banco Mundial,
que foi criado em 1994, com sede em Washington, Estados Unidos. E esse banco ele atua financiando projetos para atender as áreas de saúde, infraestrutura, educação, agricultura e meio ambiente, visando reduzir a pobreza e fomentar o desenvolvimento dos países. Uma outra instituição, também muito importante, que é o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Ele foi criado em 1944, também em Washington. Ele promove o comércio internacional por meio de empréstimos aos países membros, garantindo assim a estabilidade financeira. Então, o FMI ele também é muito criticado por ser o responsável pela dívida externa de muitos países em desenvolvimento, né? Pois quando ele faz empréstimo, a taxa de juros é altíssima, fazendo com que vários países se endividem e aumentando assim a sua dívida externa. E uma outra organização também muito importante, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Ela foi criada em 1960, com sede em Viena. A OPEP ela tem um objetivo de coordenar a política de exportação de petróleo no mundo. Então, essa organização é muito importante, né? Porque ela coordena a política de produção e exportação de petróleo. Ela também é acusada de praticar cartel, porque ela controla o volume da produção do petróleo para o posterior controle do preço no mercado internacional, né? Que muitas vezes prejudica os países, né? A importância das instituições internacionais. Em virtude da recente ampliação da integração geoeconômica global, essas organizações tornaram-se atores importantes no cenário mundial, com a missão de estabelecer um ordenamento das relações internacionais de poder e influência política. Elas atuam também na elaboração e regulação de normas sucintas, acordos entre países, e buscam atender determinados objetivos, entre outras funções. Então, essa é uma dos motivos que as tornam importantes, né, para os países no período de economia global, né? Obrigada pela atenção, bons estudos!